Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira, as leituras falam pra gente que a humanidade inteira acolhe com alegria aquela que nasceu para ser a mãe do Filho do Altíssimo. Então, que nós possamos celebrar com o coração aberto. Então, a primeira leitura está em Miqueias, capítulo 5, versículo 1 a 4. Miqueias, capítulo 5, versículo 1 a 4. Eu, Belém, Éfrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, nos entregará até o tempo em que está de parto, em que a que está de parto tiver dado à luz. Então, o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Então, nessa primeira leitura, a profecia de Miqueias faz referência à pequena cidade de Belém, de onde virá o Messias, o Senhor, né? de onde virá o Messias e Senhor. Então, a promessa indica Éfrata, pequenina clã da tribo de Judá, que habitou na região de Belém. Essa pequenez contrasta com a grandeza de Jerusalém e com a grandeza de sentido da promessa feita. Aquele que nascerá será da descendência de Davi, pois também Davi é de Belém. Então, isso se concretiza, no Novo Testamento, quando Maria dá o seu sim ao projeto de Deus na vida dela, que é trazer o Salvador ao mundo. Então, ele que é da descendência de Davi, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 1, versículo 1 a 16, depois o versículo 18 a 23. Mateus, capítulo 1, versículo 1 a 16, depois o versículo 18 a 23. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boz, cuja mãe era Raabe. Boz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Então, no evangelho de hoje, o evangelista,
né, Mateus, apresenta Jesus, o Verbo de Deus encarnado em Maria, na história da humanidade. O verdadeiro Deus se torna verdadeiro homem e assume a condição humana em sua plenitude, exceto no pecado. A celebração do nascimento da Virgem Maria celebra a própria história do Filho que nela se humaniza. Ele, por meio de Maria, sua mãe, realiza a história da salvação. A sucessão das gerações elencadas no Evangelho retrata a humanidade a ser salva. Nessa lista encontram-se pessoas das mais diferentes índoles, piedosos e ímpios, irrepreensíveis e merecedores de repreensão, obreiros da justiça e inescrupulosos dominadores, judeus e estrangeiros, homens e mulheres. É a humanidade toda que vive na expectativa da plenitude da obra salvadora de Deus. Então, dessa maneira, a concepção virginal de Maria e seu nascimento fazem parte dessa obra divina da salvação. Como eu disse, né, o que é dito na primeira leitura, né, da profecia de Miqueias se concretiza no Novo Testamento, né, através do sim de Maria. Então, que nós realmente também possamos dar o nosso sim a Deus, ao projeto salvífico que Ele tem pra gente, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.